Olá pessoal, a gente está dando continuidade aqui ao nosso projeto de criação de GIFs com o software Maxima e eu queria dar continuidade ao vídeo passado, o vídeo de campos elétricos parte 3, no qual a gente terminou com esse código aqui, em que a gente tem duas partículas interagindo. Esse Q maiúsculo aqui se refere a partícula que está gerando o campo elétrico. O Q minúsculo é uma partícula de teste que a gente está colocando ao redor para ver como é que fica esse campo elétrico e a força elétrica na partícula teste. Esse código ele está no final do vídeo passado, então vocês podem verificar o vídeo passado, eu vou colocar o card aqui, ou vocês podem pausar o vídeo e copiar esse código que está aqui. Se eu compilar, o resultado, o GIF desse código é esse aqui, é esse resultado. Então, em vermelho a gente tem o campo elétrico e em verde a gente tem a força elétrica. Como nesse caso eu tenho as duas partículas com carga negativa, a força é de repulsão. Se eu mudar aqui, algo que eu fiz no vídeo passado, se eu colocar que a partícula que está gerando o campo elétrico é uma partícula de carga positiva, a gente vai ter então, atualizando aqui, a gente vai ter a força atrativa e o campo elétrico apontando no sentido oposto à origem, tá? A força nesse caso. Se a gente mudar a carga da partícula teste para positiva, aí a gente vai ter repulsão, e aí a força elétrica, nesse caso, vai coincidir em sentido com o campo elétrico, já que a carga da partícula que está gerando o campo elétrico é positiva. O que a gente ficou de fazer, o que eu tinha prometido para vocês, é colocar uma linha divisada para deixar mais claro para os estudantes o caráter radial da força elétrica e do campo elétrico nesse caso, tá? Lembrando que essa partícula se movimentando em linha reta não é resultado só da força elétrica, é resultado de uma força resultante nula, tá? Então tem que ter uma outra força aqui para contrapor a força elétrica nesse caso, mas a gente só está mostrando a força elétrica, não está mostrando a força externa necessária para manter essa partícula em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, para a gente colocar a linha divisada, é bem simples para alterando esse código aqui, na verdade. Uma das coisas que eu falei no vídeo passado é que eu ia colocar os pontos aqui por último, tá? Então eu ia colocar nessa parte aqui da parte do código que gera o GIF. E o motivo disso é que se eu mudar o tipo de linha que a gente tem aqui, a gente pode criar uma linha, né? Então uma coisa que tem aqui, que não tem aqui, um código que não tem aqui é o points joined true, que a gente já viu em algum código anterior, que ele cria uma linha entre as partículas dentro desse comando points, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai ligar essas duas partículas colocando o comando points joined true. Então, se eu adicionar isso, essas duas partículas vão passar a ser ligadas. Opa, deixa eu ver, eu cometi algum errinho aqui. Points joined, tá? No plural. Pronto. Então, vamos atualizar o GIF. Então, tá aqui, ó. Assim fica a nossa linha. Só que a linha, ela fica contínua. É uma das coisas que eu não quero. Eu quero que, por exemplo, se o vetor ele estiver aqui apontando para o centro, ele não fique, ele não desapareça atrás dessa linha divisada. Então a melhor forma da gente colocar essa linha é colocando ela como uma linha pontilhada, por exemplo, ou com uma linha tracejada, tá? Fica melhor, na minha opinião, fica melhor colocando pontilhada. Então para isso a gente vai adicionar o comando line type dots. Pronto. Feito isso, vamos ver agora como é que fica. Então tá aqui, fica dessa forma, né? Fica bem interessante mostrando essa linha divisada e fica mais claro para os estudantes que a força e o campo elétrico, nesse caso, eles agem na direção radial. Vai ficar mais claro ainda se o campo elétrico ou a força elétrica eles apontarem para o centro. E isso aí é fácil a gente fazer. Se a gente quiser que o campo elétrico aponte para o centro, a gente tem que colocar o Q maiúsculo com valor negativo.
Pronto, vamos atualizar aqui. E olha só como é que fica, né? Então, ó, o campo elétrico apontando para o centro, né? A força elétrica também, porque nesse caso a carga teste é positiva. E fica bem claro que o campo elétrico e a força elétrica apontam na direção radial, tá? A gente pode, se eu mudar a carga teste, aí só o campo elétrico vai apontar para o centro, tá? Aí a força elétrica vai apontar no sentido oposto. Pronto, né? E aí fica claro que as duas estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. Uma outra coisa que é interessante de fazer, que eu também não consegui fazer no vídeo passado, é adicionar as cargas no título do GIF, tá? Então, para fazer isso, uma das coisas que a gente pode fazer é adicionar esse comando aqui, title, tá? E aí, a gente tem que fazer de certa forma que a gente pegue esses valores aqui, né? Esses valores aqui, e coloque esses valores estampados no título, tá? O valor de Q maiúsculo e o valor de Q minúsculo, tá? Então, uma das formas de fazer isso é com o comando sconcat, tá? Esse comando aí, ele pega, por exemplo, ele mistura strings e variáveis que ele transforma em strings, tá? String aí seria uma expressão literal, né? Ou seja, o que você colocar entre parênteses é o que ele vai colocar. Então, por exemplo, entre parênteses não, desculpa, entre aspas. Entre aspas, eu vou colocar que, tá? Igual. E aí eu quero que ele coloque no título o valor da carga Q maiúsculo, né? Então aqui, para colocar o Q maiúsculo, eu vou colocar float Q maiúsculo, tá? Eu vou colocar float porque senão ele vai colocar em termos de fração e aí vai ficar uma expressão longa, tá? E aí, além disso, eu tenho que adicionar a unidade, nesse caso aí, coulombs, tá? Pronto, eu vou fazer só isso só para colocar a carga Q maiúsculo, tá? E depois eu coloco o Q minúsculo na carga teste. Então, feito isso, vamos atualizar aqui o nosso GIF. Então, olha como apareceu aqui, né? Q igual a 1 menos 1, desculpem, exponencial a menos 10, tá? Então, ele tenta colocar assim nessa anotação, tá? Vamos colocar agora a carga minúscula, tá? Então, adiciono vírgula aqui. Vou colocar, entre aspas, Q igual a alguma coisa, tá? E qual é o valor da carga minúscula? É esse aqui, float Q, tá? E a unidade, vou adicionar aqui, entre aspas, espaço C, tá? Para dizer também que essa carga é dada em coulombs. Pronto. Vamos atualizar aqui. Opa, faltou uma vírgula aqui, tá? Faltou uma vírgula para separar as duas cargas, tá? Atualizando. Opa, faltou rodar aqui. Vamos atualizar aqui. Olha só como fica, né? Então, Q igual a menos 1, 10 elevado a menos 10, e Q minúsculo, menos 5, menos 0,5 coulombs, tá? E aí, se a gente mudar as cargas aqui, o GIF vai mudar, o título vai mudar de acordo, tá? Então, pronto, atualizei o valor dos valores iniciais. Agora atualizei o GIF, vamos atualizar aqui. Olha só como a carga ficou agora positiva, né? E o GIF, claro, também vai mudar. Então, se Q for positivo, Q maiúsculo for positivo e Q minúsculo for negativo, né? O campo elétrico aponta para fora, mas a força elétrica é de atração, então aponta para dentro, tá? Se eu mudar o valor da carga teste, tá? Q minúsculo. Pronto. Agora as duas vão ser positivas, tá? Vamos atualizar o GIF aqui, ó. Pronto. Aí olha só como mudou aqui, tá? Então isso é interessante para mostrar para os estudantes as diferentes possíveis configurações que a gente vai ter nessa situação, tá? Bem, era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Comentem aí se existe alguma situação de campo elétrico que vocês achariam interessante a gente tentar fazer os GIFs. Eu não prometo que eu vou fazer, mas vou pelo menos tentar e pensar se eu consigo fazer. No próximo vídeo,
eu quero mostrar a situação da deflexão de partículas carregadas em um campo elétrico uniforme. E é uma situação interessante também para mostrar para os estudantes como se dá essa relação do valor da carga e do sinal da carga com a direção, o sentido, né? E o quanto a partícula vai acelerar. Então, se vocês gostaram, comentem, curtam, né? Sigam o canal para ficarem atentos aí quando sair esse próximo vídeo. Até o próximo vídeo então, gente.